Então, boa noite, colegas. Muito bom. Vamos recomeçar agora o semestre, né, de 1º de agosto, com mais uma lição, vamos retomar nosso trabalho com o seminário. Então, hoje temos como colegas que vão trazer as questões a Cleusa Bueno e a Janine Kiernev, né? Então, como de hábito, né, cada um tem por volta de 15 minutos para apresentar suas questões e depois abrimos para o debate. Bem? Então, já antecipamos os agradecimentos à Cleusa e à Janine. Bem, vou iniciar, então, agradecendo as pessoas que botaram a trabalhar num seminário no qual, sinceramente, eu não me movimento muito bem. Então, eu trouxe a leitura que me foi possível. Esqueci o que- E utilizei um método de trabalho que é um pouco o contrário do que o Lacan nos diz para fazer. Não é para tentar compreender. Mas o que eu tentei fazer foi tentar compreender alguma coisa aqui, tá? Então, assim, eu fiquei com a primeira parte, a Janine vai ficar com a segunda, embora tenha questões que a gente trabalhou. Nós não trabalhamos juntos, apenas a gente discutiu o que cada uma ia falar e cada uma vai falar, enfim, algumas coisas as mesmas, outras não, cada uma do seu jeito. A minha, assim, o que me chamou a atenção nessa lição de saída é essa questão do objeto A como sendo a sua invenção. Então, ele fala disso, abre, na verdade, esse encontro falando dessa sua invenção e liga essa invenção ao saber, embora ressalte que não faz parte da história da ciência, pois seu ponto de partida é outro, é o ponto de partida da experiência analítica. Então, pensando então no outro, né? Outro em francês é autre, então a letra A inicial de autre, foi por onde o Lacan começou, o pequeno outro, o semelhante. Só que, embora ele não tenha não tenha tido esse propósito nessa lição de fazer esse percorrido, mas eu achei interessante, assim, apenas pensar que a letra A passa a nomear várias questões. Quem é o outro? Um objeto perdido, uma ausência, uma imagem, um desconhecido, uma letra no lugar do que não sabemos, a causa desconhecida do que desejamos, o que escapa à rede significante, ao simbólico, um furo da estrutura inconsciente, um furo que move o gozo, é a imagem do gozo, nomeação dos objetos pulsionais, do que se separa do corpo sob certas condições simbólicas em relação com bordas, zonas erógenas de Freud. É o mais de gozar. Então, o pequeno outro é o ponto de partida. Então, o objeto A aparece inicialmente no esquema L e no grafo do desejo. Tem colocado ali. Todo mundo conhece o esquema L e o grafo do desejo, né? Eu vou deixar para colocar aquela outra coisa que é mais complicadinha depois. No esquema L, o eixo a linha, trata da relação entre o outro, sua imagem, imagem do outro. Designa o eu e o outro, o objeto imaginário e o objeto especular. Já no seminário 6, o desejo e sua interpretação, já há uma mudança
no que o A representa. Depois dele dizer de forma mais geral que o objeto A precisa ser extraído do campo da necessidade. Aqui, neste seminário, né, no 21, ele diz que o A saiu do grafo no ponto da pergunta sobre o que é o desejo, se o desejo é o desejo do outro. No grafo, a demanda, ao promover a entrada na linguagem, promove a separação do objeto, com o qual o sujeito se identifica na fantasia. Então, a fórmula da fantasia e o desejo, no grafo, então, vão aparecer naquela zona intermediária entre o andar do enunciado e o andar da enunciação. Até aqui parece que a gente está trabalhando com questões assim, bem sabidas para todo mundo. Até aqui, né? A fórmula S barrado função de A, além da tensão imaginária que estrutura a relação entre o sujeito e o objeto, exprime a ausência do sujeito, característica do encontro do desejo na relação do sujeito com as incidências imaginárias. O desejo coloca a questão da elisão subjetiva. Isso está lá no seminário 6. É quando Lacan identifica o A ao falo, o que já relaciona o A ao que fala. Me parece que esse é um ponto assim, bem importante, porque marca assim, uma mudança, né, de posição. Aí, a seguir, ele traz o quadrípodo dos discursos. Eu não sei, porque vocês estão com versões diferentes. Assim, nessas outras versões, ele traz... Vamos tentar abrir aqui. Aí. Aí, eu tenho que rolar. Baixar. Aí, sobe mais um pouquinho, para pegar esse de baixo. Não? Aí. Esse esquema aparece dessa forma, nessas outras não aparece. Isso tem nessa edição da FI, que eu trabalhei, e no Staffordshire, que é da onde eu tirei, esse aí está exatamente assim. Então, a seguir, quando traz os quadrípodos dos discursos, posiciona em cada um o A como um dos objetos pulsionais. Cada objeto pulsional como uma tentativa de contornar a falta. Assim, o A, no lugar da verdade, no discurso da histérica, é o objeto da pulsão oral. Estão conseguindo ver? Tá. No discurso do mestre, se produz como objeto anal. No discurso universitário, como objeto escópico no lugar do outro. No discurso do analista, a voz, objeto da pulsão invocante, lugar do agente. A voz como objeto A, diz o Eric Forge na voz do eco, diz que a voz como objeto A é correlata do silêncio. Tem tudo a ver com a posição ali. Bem, eu não tinha visto ainda essa colocação dos objetos dessa forma nos discursos. Se alguém já trabalhou isso antes e quiser depois da discussão colaborar, leitura mais, eu não tenho muito mais a dizer, a não ser apresentar como ele está apresentando aqui. O que eu já trabalhei, né, tem a ver com o A nos discursos, acho que dá para tirar agora.
o A no discurso, as letras nos discursos, elas vão designar diferentes funções ao mudarem de posição em cada discurso. Então, no discurso do mestre, o A, no lugar da produção, se refere ao mais de gozar, que só satisfaz o sujeito ao sustentar a realidade unicamente pela fantasia. No discurso da histérica, o A está no lugar da verdade, e é verdade que o saber não dá conta do gozo. No discurso universitário, o A ocupa o lugar do outro, que recebe a injunção de trabalho e produz o sujeito dividido. Mas para o que interessa neste seminário, no discurso do analista, o A, no lugar do agente, indica a posição do analista como semblante. Assume esse lugar de representante do objeto A para levar o sujeito, no lugar do outro, a produzir alguma coisa. Lacan conta que lhe fizeram a questão de se poderia haver alguma correspondência entre as fórmulas dos 4 discursos e as fórmulas quânticas da sexuação, pelo fato de serem 4. E aí ele diz que isso não é forçosamente infecundo, pois o A vem no lugar dos X das fórmulas que ele chama fórmulas quânticas da sexuação. Também convido a quem tem uma leitura mais aprofundada das fórmulas quânticas a tentar nos ajudar a entender como que seria essa substituição dos X pelo A que ele está colocando aqui. Também diz que essas fórmulas poderiam se expressar de outro modo. O ser sexuado não se autoriza senão de si mesmo. Apesar de que há, no estado civil, o que o limita na classificação homem-mulher, masculino e feminino, ele pode escolher. Então, o ser sexuado não se autoriza senão de si mesmo e de alguns outros. Qual é o estatuto desses outros? Isto é, situado em algum lugar isso se escreve nas fórmulas. Aí faz uma pergunta. Aí eu estou citando, né? Se eu não as houvesse escrito, seria tão verdadeiro que o ser sexuado não se autoriza senão por si mesmo? E essa edição aqui está lá na página 188. Há muito que há pessoas que se rotulam como homossexuais, termo que consideram impróprio como nominação, embora haviam antes nominações bem piores. O que me parece que ele está dizendo é que a escrita que ele formulou diz dos modos dos seres sexuados se constituírem, de que há escolha possível, com a condição de que em algum lugar exista castração. Escolha que implica uma forma de se posicionar em cada lugar, o que é determinado por uma lógica. Ele repete, em relação à escolha sexuada, a afirmação feita em relação ao analista, que o analista não se autoriza senão por si mesmo, o que não quer dizer que esteja sozinho para decidir. O analista, ao se fazer semblante do objeto A, no lugar do agente, não é de nenhum eu que se trata. Trata-se do A. E lá, na minha versão, está escrito do A, de falso semblante. Eu esqueci de tirar aqui, porque eu fui ver no Stafelar, não tem o falso. Que me soa estranho. Como assim falso semblante? Mas não tem, é um erro aqui. Se trata de ocupar a função do analista. Aí tem um parágrafo que eu vou citar. Ele diz: devo fazer
que esse objeto advenha. Tenho que fazê-lo advir. Não é o eu, em meu caso, quer dizer aqui, no momento em que estou diante de vocês. É o pequeno a. Sim, esse lugar de ninguém é, bem entendido, como o nome ninguém o indica, um lugar de classificação a ocupar. Enfim, não é? E aí repete o que está errado de falso semblante. Se trata de ocupar a função do analista. E nisto eu adiantava algo que surge com a questão sempre a mesma. Posso sê-lo? Autorizar-se? Isso ainda pode ir, hein? Mas sê-lo é outro caso. Aqui se forja, evidentemente, o que enunciei acerca do verbo descer. O analista, eu o despossuo. O objeto A não tem ser. Ocupar um lugar, exercer uma função, não se trata de nenhum ser, nenhuma essência, nenhuma substância. Tampouco de nenhuma profissão autorizada por acumulação de saberes autenticados em qualquer certificado. Lacan ironiza quanto a essa questão do analista ser tomado como um modo de ser nomeado à análise a partir de um título, membro associado, membro titular, etc. A fórmula apresentada na proposição de outubro de 67, o analista não se autoriza senão por si mesmo, pode receber alguns complementos que implicam que não se pode ser nomeado para a psicanálise, mas isto não quer dizer que qualquer um possa entrar nela como um rinoceronte numa loja de porcelana. Adiante, ele retoma algo que parece estar perseguindo, ou seja, alguma formalização. Diz que é preciso que se inscreva algo para que se possa escrever em relação a essa questão do analista. Aqui não pode inventar, como o que fez em relação ao que rege a escolha do ser sexuado. Por quê? Porque um grupo é real, e esse é um real recém-surgido. Enquanto não havia do discurso analítico, não havia o psicanalista. Então, afirma que há o psicanalista, mas não um psicanalista. Estará ele colocando um limite para a invenção? É uma pergunta. O que pode inventar? No caso dos quadrípodos, viu que numa certa ligação que se estabelece em um grupo, pode haver algo novo que consiste numa redistribuição de letras. Mas, mesmo assim, isto pressupõe que haja uma sequência lógica. Quanto à pergunta sobre a ligação das fórmulas da sexuação com o discurso analítico, Lacan parece precisar a importância da invenção sem cair na base do discurso universitário e sua forma de nomeação. E aí ele fala que falta precisar a ligação entre inventar, o saber e a escrita, considerando a diferença entre significante e letra. Aí ele toma o exemplo dos surrealistas, que, como todos os poetas, não sabiam o que estavam fazendo, o que lhe dá seu valor. Isso permite apenas uma certa homologia entre a arte e o que colhemos na experiência analítica. Ele diz, da arte precisamos aprender a lição e alcançar os mesmos resultados, quer dizer, fazer dela esse terceiro que ainda não está classificado. Alguma coisa que se apoia na ciência por um lado e por outro toma a arte como modelo. Há verdades indomáveis que a experiência nos demonstra e que nós devemos demonstrar como tais. São elas que permitem definir, como na ciência,
que o saber inconsciente tem relação com o saber. Diz que isso pode constituir uma borda, aquilo pelo qual a ciência mesma é estruturada. Acrescenta que o pouco de real que sabemos, que se reduz a um número, não se atém ao famoso furo, cujo centro, topos, o lugar que não se pode tamponar com o imaginário, embora isso se imagine, sob a forma dos objetos pulsionais. O que se chupa, o que se caga, o que faz o olhar, o que domina o olhar na realidade, a voz. Aí é que parece se situar a invenção de Lacan. O fato de que se imagine não diminui o alcance do objeto A, como o que se espreme para dar sua imagem, mas uma imagem escrita, a que deu no nó Borromeu. É uma face real do objeto pelo fato de que se escreve. Dessa forma, situa o escrito como a borda do real. Aí eu passo a bola para a colega ali, que vai destrinchar o escrito. Destrinchar é demais. Isso. Então, boa noite. Agradeço muito o convite da comissão e o empurrãozinho, né, para estar aqui hoje e abrir o diálogo, então, em torno dessa lição. É importante situar que eu optei por usar principalmente a tradução da editora FI. Entretanto, eu também recorro algumas vezes à edição, essa alternativa que está circulando, e porque tem uma série de questões que a gente já vem abordando, né, na tradução, e também faço uso da Stafelar. Mas especialmente nessa lição, entre essas duas traduções, há uma questão sensível, então, entre a tradução da FI e essa alternativa que está indo por e-mail, né? Que é o modo como foi traduzida a palavra écriture. Na FI está como escrita, na outra encontramos o termo escritura. No original é sempre écriture. Não é qualquer passagem que acontece entre essas duas palavras, escrita e escritura. Hoje eu vou recorrer à palavra escrita. Mas guardemos essa ligação, a passagem entre escrita e escritura. Talvez haja algum resto importante entre esses significantes e significações. Eu vou trazer hoje algumas referências em imagens, especialmente do campo literário, na tentativa de compor uma trança-trama do que foi possível recolher dessa lição. A literatura vai comparecer aqui em fragmentos, uma espécie de tradução torta, tola, impossível, a partir do que Lacan nos convoca, então, a trabalhar. Essa lição ela é bastante densa e compacta, em que Lacan aborda diversos elementos, uma costura a partir dos muitos assuntos trabalhados por ele no decorrer dos anos. Eu vou apontar, então, na direção da segunda parte do texto, que parece ficar de plano de fundo e também de superfície, um cruzamento entre escrita, invenção, em particular do objeto pequeno a e as questões referentes ao real. A impressão é que Lacan tem como horizonte a escuta, a nossa escuta, está mirando no nosso fazer. Bem. O Lacan, então, nos convida à não subordinação da convencionalidade dos discursos, uma não subordinação à racionalidade científica, ao saber e à verdade como síntese linearizante e planificada. Eu tenho a impressão que no seu tempo, que é caracterizado pela primazia do domínio teórico, Lacan liga-se a uma corrente de pensamento que do neoplatonismo
ao romantismo vendo para além do entendimento o mais alto grau da experiência. E ele inicia esse texto falando que justamente ele vai partir, então, da experiência analítica. Fazendo assim, então, referência às noções de criação, invenção, escrita e letra. Ele vai dizer na página 195 da edição FI, ele vai dizer, então, né, que sobre a formulação da ideia do objeto a invenção é o escrito. E ainda, sobre o fazer do analista e a ciência do real, comenta: esvaziar bastante as palavras de seu sentido, e substituindo por letras, pura e simplesmente um jogo de letras. A letra é, de certa maneira, inerente a essa passagem ao real. E se a lógica é o que eu digo, a ciência do real e não outra coisa, se justamente o próprio da lógica como ciência do real é precisamente fazer da verdade um valor vazio, quer dizer exatamente nada de nada. Para irmos, então, nos aproximando na direção de alguns pontos, eu trago uma passagem do Diário da Maria Gabriela Lençol. Vou baixar. A Maria Gabriela Lençol, ela é uma escritora portuguesa e que nos anos 70 ela estava em exílio na Bélgica. Os seus escritos e a observação atenta dos dias deram origem a vários livros diários. Entre eles, os livros que o título, especialmente esse, né, faz referência ao rio, o chamado Livro de Horas. Nesse livro, que se chama, então, O Sonho a um Grande Escritor, ela diz: o meu verdadeiro contato faz-se através da escrita, porque algo de anterior se me revela através dela, e porque eu o revelo também através dela ao trem. Para mim, escrever tem, pois, um duplo movimento, o de receber e o de dar a conhecer. Meio de guardar, de captar e meio de pôr a circular. Eu só sei do que falo realmente quando consigno no papel, por sinais que acalmam a minha incerteza, continuando, no entanto, a ser sinais de possibilidades, vias incertas. Eu tomo a literatura, então, da Maria Gabriela Lençol, acompanhada do Lacan, quando nessa lição faz referência à arte para dizer do trabalho com psicanálise. Algo que a gente já está habituado a escutar, mas que talvez pela via da repetição a gente possa inaugurar algumas diferenças. Lacan parece, então, introduzir o nosso fazer ao lado de um terceiro, em algum lugar entre ciência e arte. Ele diz o seguinte: da arte temos que tomar o grão, a tomar do grão para outra coisa, quer dizer, para fazermos esse terceiro que não está ainda classificado, fazer disso alguma coisa que se está encostada na ciência por um lado e que toma o grão da arte por outro, e iria um pouco mais longe, renunciar a encontrar uma solução. Porém, né, na edição da FI, esse final está completamente diferente, e ele diz assim: ao invés, né, de renunciar a encontrar uma solução, temos que não se pode fazê-lo senão na espera de ter que se dar ao final por vencido. Eu estava olhando aqui antes, na edição da Moebius, diz algo sobre não responder, né? Não saber responder, algo assim. Aqui, ó, deixa eu olhar. Aqui. Irei mesmo mais longe, que só se pode fazê-lo na espera de dever no fim não saber responder. No francês, a frase faz referência a uma expressão que é donner sa langue au chat, que no literal seria dar a língua para um gato. Algo que diríamos talvez em português, né, jogar a toalha, desistir. E eu acho isso importante, né, a ideia de desistir, assim. Mas, de qualquer forma, nessas 4 traduções e 4 versões, se trata sempre de uma variação sobre o não. Le, não. Retomo o lençol. Fazer contato através da escrita, porque algo anterior se revela através dela e algo é igualmente revelado ao trem. Na página, então, 95 da fila, Lacan faz uma pequena anedota sobre os versos de Galileu e o recurso usado por ele para mostrar que um saber, uma vez que é inventado, pode ser provado.
inventado e provado através do jogo de letras. Galileu, quando chegava a uma determinada compreensão, enviava a outros mestres anagramas, datados e assinados. Era um modo de comunicar as suas descobertas sobre o céu, sem que os seus contemporâneos e rivais da época ficassem sabendo do que se tratava. Lacan, então, lança uma questão, evocando as interrogações de Saussure. Será que o anagrama pode encontrar o número de letras necessárias para designar a um Deus, sem que nada do céu possa me socorrer? É uma pergunta enigma, em que o jogo de letras, as invenções e as formulações sobre o universo nos conduzem, então, até a próxima página, 196, quando Lacan vai dizer que se tem alguma coisa que não está suportado por nada que possamos demonstrar, é preciso que admitamos, que é o escrito que sustenta. Assim, ele vai dizer que há uma modalidade do escrito, que seria a entidade do escrito. Entité, em francês. E acho essa palavra interessante, né? Entidade do escrito, que é um pouco aquilo que incorpora. Bom, Lacan, então, vai pensar uma fórmula do escrito, o saber suposto sujeito. A partir da pergunta sobre a entidade do escrito, Lacan, então, parece retomar o seminário anterior, o 20, quando questiona o ser e o ente, que são definidos por uma certa função, que é sempre um lugar de borda. Assim, quem sabe, talvez, poderíamos tentar formular uma equação. Quando não temos o suporte de nada, é o escrito que sustenta, e a sua fórmula é o saber suposto sujeito. A função é definida sempre por um lugar de borda, mas não esqueçamos que função aqui é um conceito da matemática. Não é sobre funcionalidade no sentido de ser funcional a, mas sim um conceito de função cuja regra é relacionar cada elemento de um conjunto a um único elemento de outro. Nesse caso, sempre na borda. Assim, ele vai pensar a dimensão onde se situa, então, o dizer. Um ponto onde parte da ideia da função do dois, duas dimensões, e que se situam ao lado da superfície. Mas, ao cessar de não cessar, constitui exatamente o alcance do escrito. Lacan vai, então, fazer algumas associações e citar o apólogo dos três prisioneiros, pensando os três tempos. Mas aqui nessa lição ele vai se demorar um pouquinho mais no tempo 2, né? Que seria o tempo de compreender, sugerindo que, de alguma forma, existe uma função superfície, que seria um conjunto de dimensões que constituem juntas a superfície e o tempo. Algo que talvez, com a literatura da Maria Gabriela Linsol, poderíamos dizer da seguinte maneira. E aqui eu vou para um diário 2, que se chama Finita. No Brasil foi lançado 3 edições, o diário 1, 2 e 3. E ela diz assim: Lovana Bresser, 12 de novembro de 1974, mesmo ano desse seminário, né? Escrevo nestes cadernos para que, de fato, a experiência do tempo possa ser absorvida. Pensei que, um dia, ler estes textos provenientes da minha atenção de esvair-me e cumular-me em metamorfoses poderia proporcionar-me indícios do eterno retorno do mundo. Então, eterno retorno do mundo. Bom, eu suspendo um pouco essa ideia para retomar um ponto que eu acho bem importante abordar nessa noite e que a Cleusa já nos trouxe, e foi um ponto que a gente pensou em deixar porque chamou a nossa atenção, e bom, cada uma fez uma leitura muito diferente, e acho que a gente pode botar aqui para circular e vamos ver o que acontece. Então, eu chamo também a atenção para a parte que Lacan faz referência às fórmulas quânticas da sexuação, abrindo o diálogo em torno da autorização do ser sexuado. Na fita, na página 187, 188. Nessa edição, a frase é: o ser sexuado não se autoriza senão por si mesmo, mas eu adicionaria de alguns outros. E logo em seguida, ele faz um deslocamento
trocando o termo ser sexuado por analista. Então, o analista não se autoriza senão por si mesmo e alguns outros. E coloca um acento crítico sobre o analista ser, pensar que o analista é alguma coisa, que é um modo de ser nomeado para o nomeado a, né? Seja membro associado, membro titular, membro não sei o quê, ironiza Lacan. Mas ao deslocar o termo ser sexuado por analista, Lacan nos convida a pensar que cada analista não se autoriza senão por si mesmo e alguns outros. E aqui a dimensão, né, desse alguns outros, que não é os outros ou uns outros, é alguns outros. Me parece que tem algo de uma comunidade aí, um coletivo, né, que é muito singular, assim. Então, retomo, né, que o analista, então, se autoriza também em relação à sua sexualidade, em relação à sua sexuação, tornando, então, o processo de autorização do analista correlato ao processo de autorização da sua própria sexuação. Lacan segue esse fio, né, puxando algumas ideias e nos provocando, né, que não há um psicanalista, mas que pode-se dizer que há o psicanalista. Mas me parece que na edição da Moebius não tem essa... mas justamente. Então, né, Lacan vai dizer que há o psicanalista, mas eu acrescentaria aqui que não há o psicanalista, mas também a psicanalista, e ainda porque não uma terceira margem, né? A psicanalista. E provocando uma volta a mais, né? Quem sabe um jogo de letras junto com uma autora indiana, muito interessante, assim, ela é uma autora que é nesse livro aqui, que é Crítica da Razão Pós-Colonial por uma História do Presente Fugidio, que é a Gayatri Spivak. Ela é a mesma autora que ficou super conhecida com outro livro que se chama Pode o Subalterno Falar, né? Mas esse livro aqui, em especial, é interessante que ela toma alguns termos e ideias da psicanálise, especialmente o de fora-clusão, para trabalhar algumas questões em torno, né, do decolonial, e não só, assim, ela pensa também a questão da imigração, enfim, é um pensamento bem denso que talvez valha a pena, porque tem impressão, assim, que às vezes alguns escritores e autores de outras áreas tomam alguns termos da psicanálise de modo indisciplinado e nos colocam, de fato, a trabalhar também, a pensar, enfim. Mas retomando, então, né, com ela e fazendo essa brincadeira do jogo de letras, porque quando nesse livro tem questões de marca de gênero na escrita, ela vai pensar a partir de Derrida. A Spivak diz que trata-se de escrever uma palavra e rasurá-la, e então imprimir um conjunto, a palavra e a sua deleção. Por ser inadequada, a palavra é rasurada. Por ser necessária, permanece legível. Assim, o livro todo vai fazendo pequenas rasuras nas marcas de gênero masculino, onde há o, passe um traço, uma rasura. Não, está tudo bem. Então, talvez, assim, fiquei pensando que com as matemáticas e fazendo um pequeno giro nessa rasura do O, a gente tem um conjunto vazio. Então, talvez pensar algo por aí que o Lacan vai dizer, né? É uma brincadeira que tem a ver com as letras, pois é das letras que se trata. Propus, né, essa brincadeira com a letra, esse giro, para talvez a gente fazer rasuras no sentido de pensar justamente as palavras no seu conjunto vazio, né? Ou esvaziando algo que tem a ver com as marcas de gênero na escrita. Pode ir para trás. Então, para abrir a nossa conversa e finalizando por aqui, eu lanço uma questão que parte da Maria Gabriela Liensol, no mesmo livro Finito, e que ela vai dizer assim, que eu vou recortar só a última frase, né? E o sexo e a escrita não serão os dois nomes da mesma ação? Obrigado, Cristina, obrigado, Cleusa. Então, está aberto aí o debate. As pessoas que gostariam de intervir, por favor, de contribuir com a nossa discussão.
Vamos lá, Cid. Eu dou sempre um tempinho, né? É, Bom, primeiro, eu quero realmente agradecer vocês duas, porque vocês trabalharam pra caramba, hein? Puxa vida. Obrigado. A gente, né? A gente que tá lendo junto aqui, tentando malhar o texto, vê que vocês trabalharam com britadeira em cima deles. Então, parabéns para vocês duas e muito bom escutar. Eu queria, então, dizer uma coisa. A Janine chamou atenção para esse trecho do anagrama, né? Que está falando do né, quando ele diz assim, isso que você leu, né? É um número de letras que é preciso para designar um Deus, sem que nada do céu possa nos socorrer. É interessante porque isso faz menção ao título do seminário. O título do seminário é Os Nomes do Pai, não é? E os Nomes do Pai, lá no seminário de 63, quando ele ia dar, ele está falando da Kabbalah, que é o estudo das letras e dos números que correspondem às letras que compõem o nome do Deus, né? Quem consegue saber esse nome consegue dar vida a seres inanimados. Enfim, isso faz parte de um contexto. Lembrar isso, né? Porque ele está falando aqui do Galileu, e essa coisa de colocar certas coisas que as pessoas não estão preparadas para saber num determinado momento, você passa por cifras, você registra. Nesse sentido, tem até, eu acho que faz sentido a ideia de escritura também, né, Janine? Porque sabe quando você teve uma nova ideia e você vai no cartório e faz uma escritura, registra sua nova ideia, né? Então você bota com uma cifra, não vão entender no momento, mas um dia vão entender e saber que você já tinha inventado, né? Nesse sentido, nesse trecho que está na página 2 aqui para gente, do, do se autoriza por ele mesmo, tal, por si mesmo, eu fiquei dessa vez mais. Normalmente me chama atenção a questão da autorização. Dessa vez me chamou a atenção, de um jeito muito forte, o significante escolha, né? Eu acho que o Lacan está fazendo igual o Galileu aqui. Ele tinha coisas para dizer, mas era muito cedo para dizer isso em 73. Hoje em dia, ele estava antecipando toda essa fórmula do LGBTQI a mais, não é? Ele estava antecipando, porque ele diz, existe o masculino e o feminino e ainda assim existe escolha. Ele cita a homossexualidade naquele momento, não é? Mas fica em aberto a questão da escolha, está antecipado isso, não é? Esse caractere mais da fórmula é a própria possibilidade da escolha, né? Por mais que seja uma escolha como escolha de neurose, né? Não é necessariamente uma escolha do eu, assim como autorizar-se de si mesmo também não é autorizar-se do seu eu, é na experiência de análise, né? E só mais uma coisa que eu queria dizer, já que ele trabalhou bastante e vocês acentuaram o termo inventar, o Lacan, em relação a isso, né, porque você chamou atenção, né, Janine, para o fato de que, a Cleusa também chamou atenção para isso, de que a sexuação e ser analista, né? Ser alguma coisa do lado da sexuação e ser um analista, existe um paralelo para o Lacan, não é? Então, por alguns anos, ele tentou inventar um dispositivo que testemunhasse para a gente né, quando uma pessoa teria feito a transição da posição de analisante para a posição de analista, né? Mas depois de alguns anos, ele desistiu desse disso aí e ele falou assim: olha, eu cheguei à conclusão que a cada vez em análise as pessoas vão precisar reinventar. Então a invenção voltou aí, reinventar, não é? Como é que se passa a posição de analista? E aí eu pensei, bom, se a gente transpuser isso para o campo da sexualidade, a gente também poderia dizer que então em cada análise as pessoas vão precisar reinventar a sexualidade. Eu acho que isso está antecipado aqui. Cabe a nós,
em 2024, conseguir ler o que está aqui no Lacan, né? Não, porque muitas vezes a gente diz, ele não falou isso, mas a gente vai muito rápido, né? Acho que o trabalho que vocês fizeram hoje ajuda a gente a poder perceber, né, o ponto que está aqui, né? A questão da escolha, por exemplo. Era isso. Então, só para comentar, assim, duas coisas, Cid. Essa parte em que ele fala da homossexualidade e que ele vai fazer uma crítica, ele faz uma referência e é paradoxal. Nas nossas edições não tem, mas na Stafelá tem uma nota de rodapé que ele está tirando isso do conto A Prisioneira, do Proust. Então, é justo no conto A Prisioneira, né, que ele vai falar um pouco da ideia da escolha, assim, né? É um conto que está na conte, é um livro que está, acho que é o sei qual edição, 5 ou 6, está aí dentro do Em Busca do Tempo Perdido. Então, Interessante, Janine, porque logo depois ele trabalha Os Três Prisioneiros, né? exato, é. E uma outra questão que eu queria também, já fazendo uma propaganda, que esse mês vai sair uma entrevista no Correio com o Pedro Ambra. O Pedro Ambra, ele trabalhou bastante na tese dele, que é, acho que é o ser sexuado e os seus outros, assim, ser sexual. Ele tem um livro também, eu acho que tem a entrevista que o Alexei e o Gerson, assim, conduziram junto com a gente da comissão do Correio, e ele trabalha bastante essa ideia da autorização e vai pensar e vai reler essa frase do Lacan e essa lição de um jeito muito aprofundado, assim, acho que vale a pena, né? eu falei isso para ele, né? Tá gravado quando ele veio falar na POA, né? Que ele fez uma tese de quase 1.000 páginas para comentar só esses 2 parágrafos que a gente está discutindo aqui, né? Praticamente ele se deteve, o título todo da tese dele está contido aqui, são trechos que estão aqui, escritos nesses 2 parágrafos, e ele escreveu praticamente 1.000 páginas para comentar isso. É super bom o trabalho, bem interessante de ser lido. Maria Ângela, então. Não. Não faz barulho. Oi. Faz barulho? Faz barulho. Vamos fazer um pouco de barulho. Bom, continuando na conversa, agradecer realmente o trabalho de vocês, dá para ver que foi trabalhoso, muito bem feito. Eu não tenho problema nenhum em me ajudarem a compreender. Quanto mais palavras conseguirem fazer o meu cérebro abrir e captar melhor sentidos diversos, tá valendo. Então, Cleusa, obrigado por ajudar a compreender. Eu sempre gosto muito do teu estilo. Bom, um pouco só para trazer para a conversa, é um capítulo denso, é um capítulo maior que os outros, inclusive, do livro, né? E eu gosto de andar com essas duas, essa da Moebius e essa outra. Ler uma e ler outra. É interessante que uma ajuda a ler a outra. Não sei, o estilo dessa aqui é mais Lacan, que deixa mais enigmático. Não, a FIA eu não gosto. Essa aqui, que é as que a gente manda, ela é mais enigmática. Ela é mais enigmática e pega o estilo. E esse aqui ajuda a compreender, entender quando, né, o outro estilo deixa buracos demais. Mas para pensar algumas coisas assim do que vocês falaram, a questão, como é que eu entendo quando ele diz ali a questão da homossexualidade não ser impróprio esse termo, né? Eu entendo a questão do homo, do igual, que fica complicado, porque lá adiante no livro ele também vai dizer, quando ele diz homólogo, né? Ele vai dizer, é desse homo que eu tratei lá atrás, quando ele chamou de impróprio a homossexualidade. Então, eu entendo no sentido de dizer que 2 homens ou 2 mulheres, por terem o gênero biológico, né, lá iguais, isso não faz igualdade quando se trata da questão do desejo, né? Então eu acho, eu sempre é essa leitura que eu faço
quando li sobre a questão do impróprio. Inclusive, acho que a questão de colocar a homossexualidade muitas vezes lá atrás, quando ela, no discurso corrente, era considerada imprópria, era muitas vezes eu acho que pessoas defendiam dentro da, da psiquiatria e tal, como algo da perversão, por ligar a uma sexualidade meio infantil e não genital, né? Por conta disso, de como se não tivesse desenvolvido para cair na diferença, né? Que o genital é que chegaria na diferença. E aí eu acho que Lacan é muito interessante para isso, para poder defender que a questão do desejo que está em causa marca a diferença. Então, a diferença sexual não está na diferença de gêneros, está na diferença que vai marcar a diferença que a falta coloca para a produção do desejo, né? Então, isso sempre foi, acho que Lacan ajudou a sair um pouco desse buraco. E a outra questão era a questão da escrita, que no capítulo eu também penso a questão do inscrever, né? Porque ali ele está falando de fazer borda no real, e o que faz borda no real também é o simbólico, né? Que faz furo no real, faz borda no real. Então, o que inscreve é da ordem do registro, né? Na questão do cessa e também quando eu tomo, né, cessa de se escrever, eu sempre tomo como imaginário, né? Para mim é o imaginário que não cessa de se escrever, assim como é o real que não cessa de não se inscrever, né? E o simbólico que faz essa negociação com os dois ditadores, né? Mais ou menos um pouco assim que eu fico pensando. Mas para ver se vocês também, né, se isso faz eco na nossa conversa aqui. Eco não, porque eco só repete, assim. Pessoa. Só para pontuar que ele sempre fala escritura, né? Ele não fala em escrever, em nenhum momento. A gente entende que tem algo que se inscreve, que faz marca, né? Mas eu quis trazer muito essa ideia do escritura ou escrita, né? Para um pouco pensar junto com ele esse termo mesmo, né? Que eu acho que não é qualquer coisa, assim, enfim. Mais alguém quer contribuir com o debate aqui? Ângela, o que tu disse, bom, primeiro agradecer a Janine e a Cleusa, né? Foi muito bom escutar vocês duas. Mas, Ângela, o que tu disse ali, agora falando do homo, né? Me ajudou a entender quando o Lacan faz essa observação ali sobre a homossexualidade, quando ele diz nem de um lado nem de outro, né? Então, essa ideia que depois ele fala do homólogo, né? Eu fiquei pensando, porque para mim era enigmático isso que ele estava dizendo aqui, nem de um lado nem de outro, e o que tu disseste me ajudou a entender esse trechinho. E pensei que no que o Pedro Ambra traz, né, ele vai propor, vocês trouxeram, né, ali essa substituição do X pelo A, ele vai propor que esse A seja lido como pequeno outro, né, por alguns outros ali desse enunciado dele, né? Esse grupo, então, essa comunidade, né, que, enfim, vai autorizar o ser sexuado. Mas isso que eu queria. É interessante isso, porque ele inicia falando do A como a sua invenção, e que vai longe isso, mas aí, ao tomar pequeno outro, ele retorna ao que ele trabalhou lá no início, né? Porque eu até falei naquela jornada de abertura do percurso, de encerramento, não de abertura, sobre essa questão dos outros, né? Da autorização dos outros como sendo, bem, os pares, né? Depois eu fiquei pensando, mas será que é mesmo? Será que eu não estou reduzindo? Mas parece que é disso mesmo que ele está falando, né?
A impressão que dá é que é realmente desses pares, desses pequenos outros que ele está falando. Para além da questão que o Cid falou, que é ter passado pela sua própria análise, né? Aqui também me ocorreram duas questões a respeito dessa lição e depois deixa eu intervir, então. Uma é com relação Fala um a pouquinho mais perto do microfone, Otávio. uma coisa que me ocorreu a respeito dessa lição é quando ele está falando sobre aquilo do rinoceronte entrar numa loja de porcelana, né? Porque diz de nomear a... Mais perto, mais forte. Não dá para escutar. Alô, Isso. alto. Bom, na lição, quando ele fala sobre os rinocerontes entrar numa loja de porcelana, e ele está dizendo sobre o nomear a lição anterior que nós trabalhamos, né, ele fala sobre o nomear a quando vem precedido, né, antes da passagem pelos nomes do Pai, né? E eu fiquei pensando se isso não estava fazendo uma referência ao tipo de formação quando se que é uma crítica então às instituições analíticas que dizem, né, que quando tu te inscreve está garantida a tua função de analista antes, né, então já está nomeado antes de passar por aquilo que seria então o trabalho de uma análise, né? Não seria a análise que garantiria, estaria te nomeando né? Seria a instituição que já anteciparia o título, né? Se não está fazendo nessa leitura aí uma forte crítica, né, à questão da formação analítica e das instituições, né? E a outra coisa que eu fiquei pensando com relação a isso da letra, e então tem a ver com o objeto A, então como letra, porque é isso que me parece que, pelo menos assim eu entendi, né, que é das condições de sair da binariedade, né? Sai é isso que inclui então uma ideia de trazer o real, né, para aquilo que estava entre um certo uma, na especularidade, né, que pode existir entre o simbólico e o imaginário, né? Que ali a letra entra como justamente para poder abrir essa complementariedade, né, que poderia haver entre um objeto e uma coisa, né? E eu acho que o real ele traz como objeto, por isso ele coloca está no meio do nó, né, como uma letra que está no meio do nó, que pode fazer vai produzir uma forma de acesso, né, e de abertura aos registros. Cid, por favor. E depois a Heloísa. É, agora que o Gerson estava falando e a Cleusa, né, do X como A, eu estava pensando que quando ele diz aqui, né, logo no início do texto, ele diz, bom, eu falei do objeto A, quer dizer, a gente sabe que ele inventou, formalmente, ele inventou o objeto A no seminário 10, seminário da angústia, né? Mas ele está dizendo assim, ele já está em outros lugares. Ele estava lá no esquema L, e ele estava no próprio grafo, né, que acontece anos antes. Então, assim, o que eu penso é que o A não é que em algum momento ele era o semelhante, depois ele passou a ser o objeto causa do desejo, depois ele volta a ser o semelhante. Não, eu acho que justamente o Lacan passa para o plano da letra, esvazia de sentido, para poder condensar simultaneamente, né, várias coisas que esse objeto pode falar. Então, a gente nesse existe X, X quer dizer algum elemento, né? Então, uma pessoa é o A como o Gerson falou, né? Como, como semelhante, como vocês estavam dizendo. Mas no grafo, por exemplo, se a gente olha o pequeno a na fórmula da fantasia, é o A enquanto objeto pulsional nas suas formas imaginárias.
Do outro lado, na letra D, também tem o A como causa de desejo. Lá embaixo, no grafo do desejo, lá embaixo, tem o plano do narcisismo. Ali também tem o A. Tem o A entre parênteses, está vestido com as nossas identidades, né? Então, qualquer identidade nossa é o objeto A recoberto, né? Vestido por coisas narcísicas. Quando ele está vestido por coisas pulsionais, é o objeto da pulsão. Pode aparecer como vazio, né? No D, e pode também estar representado no significante de uma falta no outro. Enfim, eu acho que é interessante pensar isso, que ele escreveu isso assim, nessas cifras, e está dizendo para a gente aqui, mais ou menos, eu faço como Galileu fazia. Quando tem coisa que eu preciso passar para frente, mas eu acho que ainda não vai dar, não vão me escutar, não vão me entender, eu passo feito cifra. Enfim, é isso. Heloísa? Oi, boa noite. Deixa eu tentar abaixar aqui a mãozinha. Deu. Boa noite. Fiquei pensando, primeiro que eu queria saber se eu ouvi direitinho por causa das diferenças de tradução, né? Estava tentando acompanhar aqui na que eu tenho. Tenho a impressão que em algum momento a Janine falou que o Lacan não fala de escrever. Não sei se eu ouvi bem, né? Bom, se era isso. Não fala de escrever, quando a Ângela estava falando, né, do escrever, se era isso. Hã? Inscrever. Ah, tá, né? A Tá, então tá. a gente for traduzir no literal, assim, é sempre escritura, 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 né, na Stafelar, nessa lição. Sim, aqui no meu é escrever, por isso que eu não entendi. Tá. E em algum momento tu tinha dito que ele diz que não há analista. Eu não encontrei aqui na minha. Eu queria encontrar, eu reli, mas tu falou algumas vezes, né? Eu estava falando de semblante, daí em algum momento falou que ele disse que há ou não há, e tinha um não em alguma tradução. Qual que é a tua versão, Heloísa? É parecida com o que a gente envia, também não é igual. A minha é uma que tem 3 fascículos. Fascículo 1, fascículo 2, fascículo 3. É feita no Recife, eu tenho a impressão. Essa aqui, Logo depois essa tradução. falar da autorização ali, que o analista não se autoriza, e daí vai passar mais uma página, ele vai falar sobre um psicanalista. Vê se tem na tua versão, porque na da Moebius não tem. É depois da proposição. Na Moebius está 185. Há um. Isso. Na que a gente envia para o pessoal, tá na terceira página, mais para o final da terceira página. Como E é aqui que é o parágrafo, mais ou menos, assim, para encontrar isso? começa, mas isso implicaria assim mesmo, que essa Ah, tá. forma que eu fiz. E também é interessante que é que nessa, entre parênteses, tem a expressão em francês, ele usa du psicanalista. Não é nem ele justamente está criticando o um. Sim, Não há um. fala, Ele diz aqui. usa o du. Não é nem le, nem lá, Mas não falta o é resto da frase, definido. né? É isso que eu queria entender de onde que estavam tirando que ele diz isso. Aqui na minha tradução diz assim: pois enquanto não havia discurso analítico, não havia psicanalista. É essa frase que vocês estão Não. destacando? Não. Não. Então, Pois mas é. essa é a diferença de tradução, não é? Essa é a diferença de tradução, justamente. Aqui tá, pois enquanto não havia discurso analítico, não havia psicanalista. É du psicanalista. É Isso. por isso que eu enunciei que há psicanalista, não é há um. Há psicanalista. Do que, por exemplo, eu era o testemunho. Mas isso não pode querer dizer, entretanto, que haja um psicanalista. Ele está justamente criticando o um. Pois é, então, isso, tá. Então, eu sei que tem diferentes traduções, né? E justamente a que eu tenho não fala que não há um, né? Mas porque o que eu queria destacar, né, escutando vocês,
que eu acho bem importante, que vocês, de algum modo, retomaram, né, o que aparece em todo seminário, de pano de fundo, todo o tempo está isso do discurso do analista, que está nessa frase aqui também, por isso que eu quis ler a frase inteira, que é: pois enquanto não havia discurso do psicanalista, não havia psicanalista. E não por acaso, no início, né, acho que a Cleusa trouxe isso, né, destacou que ele diz: vou partir da experiência analítica, né, uma das primeiras linhas, ele diz nessa lição aqui, que a gente está trabalhando. Justo, eu imagino, né, ele está sempre tentando acrescentar alguma coisa do que é específico do discurso do analista e não dos outros. E então ele fala dessa invenção dele, que é o objeto A, que vocês trouxeram, né? Bastante, a Cleusa também nos explicou bastante, assim, onde ele aparece ao longo da conceitualização do Lacan, que é a invenção, né? E não por acaso também nessa lição mais para frente ele vai dizer que a invenção é o escrito. E também eu achei bem interessante, né? Não sei o que vocês pensaram disso, né? Que ele vai dizer, que eu acho que a Janine destacou da função superfície e função tempo num só golpe, é justamente o objeto A, que faz essas duas funções num só golpe. E achei interessante da gente poder abrir um pouco mais isso, assim, que é o específico do discurso do analista. Que a Cleusa trouxe um pouco, né, uma frase do Porges, né, sobre o A estar ali no lugar de agente, como voz, como correlato do silêncio, alguma coisa assim, né? Para destacar as coisas que eu fiquei pensando. Christian? ¿Se escuta? No, yo fiquei pensando sobre uma coisa que o Otávio trouxe de uma crítica àqueles que tentam elefante que entrar no rinoceronte, que sabe. Mas uma coisa que duas questões me coloquei. Uma, a questão da escolha. E outra coisa que Lacan diz assim: se eu não tivesse escrito, né? Será que isso seria tão verdadeiro que o seu sexuado não se autoriza, senão por si mesmo? Então, se eu não tivesse escrito, quer dizer, aí coloca escrita, né? Aí eu fiquei pensando, a escolha não tem nada a ver com o sujeito nem com o moi. Então, como se escolhe, né? E aí que está a escrita, como direcionando, né? Antecedendo uma escolha, né? Então, eu fiquei pensando, depois que ele faz essa crítica, quando ele disse, a psicanalista, mas não se trata de um psicanalista, porque seria do lado histérico. Mas ele disse assim, aqui me fez questão, quando ele fala dos grupos. Agora essa página está Fala mais perto do microfone aí, Cris. Você está procurando uma... Não, tudo bem. Tá. Tem alguém que está com o microfone aberto também, está dando eu vou ruído dizer aqui. só quando disse do grupo, né? Ele vai dizer uma coisa que me chamou a atenção. Ele disse assim, a escrita se inventa também. O saber se inventa, a escrita se inventa. Entende? E aí ele vai trazer, como se diria assim, como inventar. Aí fiquei pensando, se não está falando da escola e do passe aí. Um questionamento sobre como inventar a distribuição de letras, entende? Para que algo da autorização na escola, né? Ele fala da escola, algo aconteça. Uma vez que o passe para ele, da forma como se tinha colocado, bom, não deu conta. Então, é interessante colocar essa invenção, né? Eu estava pensando do passe, né? Como inventar isso, que é a nomeação, digamos. Que não seja uma nomeação para,
mas uma nomeação bom, que tem a ver com uma certa escrita. E como inventar isso? Achei interessante isso, que Lacan vai colocando uma coisa interessante aí. Fiquei pensando. Marta? Marta, abre seu microfone, Marta. Marta? Tá fechado. Se não, quem sabe o Robson fala primeiro, Otávio? Então, Eu consegui abrir meu microfone. Eu estou na estrada tentando acompanhar vocês, então tá indo meio engraçado assim. Eu levantei minha mão para contribuir talvez um pouquinho, pensando assim, quando ele diz a um psicanalista, esse um está grifado, e alguém lembrou que é a do um psicanalista. Se a gente for fazer uma correlação disso com a questão das formas da sexuação, a gente pensa no existe algum. A do um psicanalista só é uma suposição viável a partir de que haja um discurso psicanalítico. Ou seja, que a gente atribua o lugar de um psicanalista ao Freud é posterior a ele. A gente só, depois de um tempo, tem como dizer teve um pai. Fazendo uma analogia que não é bem uma analogia correta, no sentido de que um psicanalista que inicia uma série de psicanalistas não dá para a gente equivaler a um pai que inicia uma série de pais. Mas a gente, sim, o nome do pai um dia foi a posteriori atribuído, assim como um psicanalista só existe à medida em que a gente atribui a partir do discurso psicanalístico. E esse um é grifado, e a gente não pode dizer que ele existe, porque, entre aspas, ele é um mito de fundação. Em algum momento se inventou, seja o psicanalista, seja o objeto A, na medida em que alguém um dia nomeou. Mas talvez, em termos de escola, em termos de psicanalista, a gente não deva pensar em nomeação, mas algum outro termo. Isso estou bem de acordo com a discussão e com a contribuição que a Christian recém fez. Enfim, eu pensei nisso, a do um, na medida em que haveria que pensar que é possível pensar um enquanto fundamento de uma série. Era isso. Robson? Oi, boa noite. Muito obrigado, né, Cleusa e Janine, pelo trabalho. O que eu ia dizer, obviamente, né, muitas questões, mas vai um pouco na direção, ou faz, né, ressoa, né, o que a Marta acaba de falar, para poder fazer uma certa, né, ligação, porque eu fiquei pensando em algo muito simples, né, com relação a isso, né? A Marta falou algo do psicanalista, porque vocês se lembram de que há o partitivo em francês, por exemplo, quando a pessoa vai pedir pão para o outro, ela diz, né, il y a du pain, tá? Então, um pedaço do pão, né? É mais ou menos isso, né? Du psicanalista, quer dizer, há algo do psicanalista, como disse a Marta, que vai chegar naquela expressão, né, mais tarde, il y a de l'un, porque é a briga, né, com esse um da totalidade, e como a gente reconhecer a singularidade e, ao mesmo tempo, não ficar preso no totalitarismo, né, ou, né, na universalidade, porque eu acho que vocês abordaram bastante isso, mas do ponto de vista que é um problema para nós, né, justamente isso, né, com relação à escolha, né, e isso, né, ocupar um lugar, né? Eu creio que uma das coisas que o Lacan contribui bastante é quando introduz, né, essa relação, né, do lugar, né, topologicamente falando, o lugar do objeto, o lugar do psicanalista
não topográfico, não territorial, né, nesse sentido dessa materialidade, mas da materialidade do significante, da topologia, do lugar psíquico, ou seja, desse lugar em que a gente se define retroativamente. Né, como a Marta também disse, né, houve, né, pai, houve análise, houve psicanalista, mas que me parece que é bem interessante da gente, né, retomar como vocês fizeram isso, né, porque efetivamente, né, a escrita, né, faz borda no real, né, e talvez a gente possa então aí, né, deslizar para dizer que inscreve algo, mas cujo reconhecimento eu só vou fazer a posteriori, por uma leitura a posteriori das letras que me marcaram, que eu transformo em significantes. E depois também uma dúvida, né? Quando a Cleusa apresentou, né, aquele grafo, né, aquele primeiro, Cleusa, né, onde aparece, né, tanto, né, o objeto A, né, como voz, né, vocal, e depois aparece também como oral. Claro, a gente pode pensar em se referir a oral e anal como, né, objetos clássicos, né, e a voz como objeto, mas então, qual seria exatamente a diferença entre algo que é da ordem da oralidade e algo que é da ordem da vocalidade, né? É uma questão. Hugo? Tem que ligar o som, Hugo. Abrir o microfone, Hugo. Gostaria de sublinhar o esforço das colegas de encontrar um ponto de capitão no trabalho de Lacan, porque ele avança sobre muitas questões, todas juntas. Foi interessante que tem dois pontos, que são um objeto A e outro foi as questões da escritura, da escrita. Eu queria sublinhar, aproveitar isso que colocou Heloísa, que é outro ponto de capitão do trabalho, que é a singularidade do discurso psicoanalítico, que é um ponto que eu acho que dá para uma terça intervenção sobre este capítulo 21, porque eu acho que Lacan está muito interessado em situar que a singularidade do discurso psicoanalítico é a não existência do desejo de saber, que é uma questão muito complexa para nós, porque nós estamos trabalhando para saber aqui. Tentamos isso, não? Então, como essa relação que temos entre essa não existência do desejo de saber, que ele coloca como se fosse um desejo de poder, não? De um poder sobre outro, que o saber é um jeito de dominação, sim? Por isso que dá, incluso, então, eu acho é uma proposta, uma resposta a essa pergunta de Heloísa, que eu acho que a singularidade do discurso, eu escutei a Norton dizer que uma singularidade do discurso psicoanalítico é a possibilidade de escutar sem perjuízos, sim? Isso. E agora temos outra, que Lacan trabalha aqui, que é a não existência do desejo de saber, que para mim dá para entender que isso é não desejo de saber sobre os outros, não? Que é muito, eu acho muito singular para nossa condição de analistas, sublinhando a condição de trabalhar em instituições, porque muitas vezes nas instituições temos um intercâmbio sobre saber sobre os pacientes. Eu te vou contar, eu te vou dizer alguma coisa sobre o paciente que eu te encaminhei. Lacan diria, não temos que saber nada disso. Não deveríamos escutar nada por fora disso que ele fala. Ele ou ela fala. Então é uma singularidade, que o saber não acrescenta as possibilidades de escutar. Eu acho que é um ponto desse capítulo do seminário. Isso. Diana?
agradecer as colegas, muito bom escutá-las. Eu fiquei pensando que nesse seminário, o tempo todo, o Lacan está fazendo endereçando aos pós-freudianos, né, a questão toda da instituição da qual ele justamente, enfim, foi excluído e disse que não iria mais falar dos nomes do pai, e que no qual a autorização do analista está justamente nesse ideal do paciente se identificar com o ideal do analista, né? Então, justamente o autorizar-se de si mesmo tem a ver com a separação entre o ideal e o objeto, né? E aí, nesse lugar esvaziado, enfim, de que isso tem que ser feito a partir da própria análise, né? Onde o ideal não está mais engatado num objeto. E que precisa dos outros de alguma maneira para reconhecer, né? A comunidade analítica, né? Algo da comunidade analítica tem que produzir algum reconhecimento disso. Enfim, foi uma maneira assim aonde eu simplifiquei um pouco essa questão da autorização do si mesmo e de alguns outros, né? Isso. Vou passar aqui para a Cleusa. Já está quase na hora, estamos quase terminando o nosso trabalho de hoje. Só... A última intervenção, Cleusa. Eu não sei se eu entendi bem o que o Robson colocou ali sobre a questão de aparecer o oral e o vocal, mas o oral aparece no lugar da verdade no discurso da histérica, e o A, enquanto vocal, que tem a ver com a voz, no lugar do agente e no discurso do analista. Então, quer dizer, em cada... É um gráfico, é uma colocação que eu nunca tinha estudado, nunca tinha visto antes, mas é interessante que a questão do objeto voz fique colocado exatamente na mesma posição do analista, né? E a outra coisa que eu fiquei pensando, e que a gente fala muito na coisa da escolha e os pequenos outros, mas se a gente pensar na questão da lógica que está implicada aqui nos discursos, é uma escolha inconsciente. Quer dizer, que tu te coloque, quer dizer, tu sai do lugar do analista e fale do lugar do discurso universitário ou do mestre. Enfim, são posições e que variam, né? A questão é que, pode variar, só que a ordem das letras é sempre a mesma. Só houve subversão na ordem das letras quando o Lacan escreveu o discurso do capitalista, em que aquela inversão rompeu com a impossibilidade de troca entre o lugar da produção e o lugar da verdade. Nos outros, sempre é a mesma lógica de circulação que acontece. Tá bom, pessoal? Então, agradecer mais uma vez a Cleusa e a Janine pelas questões que trouxeram, aos colegas também que contribuíram com o nosso debate. Então, o nosso próximo encontro será no dia 29 de agosto, quando a Marta, Pedó e a Giovana será afim de trazer algumas questões para a gente continuar o debate. Tá ok? Então, até lá, então, pessoal. Boa noite para todos. Até a próxima. Boa noite. Boa Boa noite. noite, obrigada, Boa noite. Pessoal. Obrigada. Até. Vamos dar o sim. É outra Giovana, é outra Giovana. É Giovana Neto, né? Boa noite. Até. Tchau, boa noite. Obrigada. Cadê a saída? Perdi a saída aqui. Achei. Foi Tava boa. preso. Eu ia ficar preso até amanhã aqui na tela. Não ia nem poder dormir. Imagina. Não é? Dá uma bom conto de ficção. Desculpa, Doriçone. Aham.
A Ô, Lucy, gente conhece. Ô, Lucy, para você poder escrever lá no seu grupo de literatura, Sim, o sujeito ficou preso no Zoom e não ficou conseguiu preso sair mais. na tela. Eu vou escrever, pode deixar. Beijo, Tchau, beijo, tchau. beijo. Beijo. Como é que funciona assim, dias que funciona? No quadro de ensino, Sabrina. Sabrina, no quadro de ensino da Porta, entra no site, tem um quadro de ensino. E daí,